Deus abençoe sua vida poderosamente. A sua esposa que me recebeu tão carinhosamente. Se tem uma coisa que me chama a atenção numa igreja, não é a quantidade de membros que ela tem, mas é a recepção que ela presta. Tem igreja que você chega, você fica perdido. Tem igrejas que as pessoas te abraçam, te levam até o lugar. E para mim o que mais vale na igreja é a recepção. Eu fui recebido desde a portaria até o altar. Deus seja louvado por esta casa, por essa igreja. Não vou citar o nome de todos os amigos, são muitos que estão aqui reunidos. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Quem é amigo sabe que é amigo, e quem não é, prazer, Bruno, simples, humilde. Vamos fazer amizade em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo de número 25, por gentileza. Aleluia. Nós vamos ler do versículo 1 ao verso de número 6. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: me espera que eu também vou. Amém? Versículo 1, o texto nos diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. Eu quero ler o último versículo com vocês também, no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Você tem coragem, irmão? Eu sou paraense. Esses olhinhos puxados não é da Ásia não, tá? Esses olhinhos puxados é de paraense, descendente de índio. Paraense é do norte, povo do norte. Nordeste é corajoso. Eu não sei carioca. Carioca é corajoso, irmão? Então cata a mão do crente mais bonito que está do seu lado aí, dá uma sacudida nele com força, para ver se acorda ele, para ver se acorda ela, para ele lembrar que ele está numa vigília. E diga para ele: Deus não quer a oração, Deus não quer só o louvor, Deus não quer só a palavra, Deus quer a vigilância, porque Ele está às portas. Amém? Quem pode, tome seu assento, se você quiser e puder aplaudir a Jesus. A Ele seja glorificada toda a honra, toda a glória, toda a nossa exaltação. Glória a Deus. Queridos, o texto aqui em Preço é um texto muito conhecido. Conhecido de todos porque existem inúmeros louvores baseados nesse contexto. É bem verdade que ministração acerca do mesmo está escassa. Difícil hoje falar sobre o Evangelho da Cruz e o Evangelho do arrebatamento da igreja. Não porque há dificuldade de interpretação de texto, mas porque é um tipo de mensagem que não dá seguidores, compartilhamentos, curtidas e nem muito menos agenda. Mas nunca na história da minha vida eu senti tão incomodado pelo Espírito Santo quanto esses 2 últimos anos que se passaram acerca do grande dia do Senhor Aviva Expansão na igreja. Eu não sei vocês, mas o avivamento já está acontecendo e o coração está queimando por isso. Quem tem acompanhado a rede social tem visto o que tem acontecido nos Estados Unidos. Já são 250 horas de adoração sem parar, que começou dentro de uma capela de uma universidade nos Estados Unidos. 250 horas, contando com o dia de hoje, já são 11 dias interruptamente em adoração. Porque o Espírito está clamando pela noiva que se levanta a anunciar a volta do noivo que está chegando. É por isso que dentro de todas as parábolas que Jesus estava narrando ao pé do monte, ou no sermão do monte, ele vai emendar com a pregação dele as parábolas que nós conhecemos como escatologias. Isso é a mensagem do fim, aquilo que está perto de acontecer, o que já está acontecendo.
Mateus capítulo 24, o Senhor começa a retratar uma pergunta a qual Pedro havia perguntado a ele, dizendo: Senhor, como se dará o fim de todas as coisas? E aí, Mateus capítulo 24, Jesus retrata aos discípulos e todos aqueles que estão ouvindo o cenário de como seriam os últimos dias. E ele começa dizendo: nos últimos dias se levantaria nação contra nação. Está tendo guerra aí fora? Introdução. Nação contra nação, reino contra reino. Isso fala de guerra política, homens no poder tentando dominar aquilo que é do outro. Ele continua dizendo: e nos últimos dias haveria epidemias. O que é epidemias? Doenças que apareceram do nada e que são incuráveis. Acabamos de sair de uma pandemia e algumas pessoas ainda estão com esses sintomas até hoje. E há quem diga que está acontecendo uma pior lá fora, que está perto de chegar aqui. É um sinal. Ele continua a pregação e diz para os discípulos: além de epidemias vai ter fome, pestes, tremores. É Deus tocando na necessidade do povo e tocando na natureza. São sinais da vinda do noivo. Está acontecendo, irmãos. Ele continua a ministração e diz assim: filho se levantará contra o seu pai, pais se levantarão contra os seus filhos, e uns odiarão os outros. Guerra socialista. Pessoas já perderam a empatia e não conseguem ter mais a mesma comunicação que tinha com o outro. Hoje você não pode olhar diferente para alguém. Hoje você não pode pisar no pé de alguém. Hoje você não pode pregar a verdade para alguém. Estamos vivendo o cumprimento de Mateus capítulo 24, uma mensagem que foi ministrada aproximadamente 2000 anos atrás, e que estão refletindo aos dias de hoje. E como se não fosse pior, ele termina o sermão dizendo assim: e muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé, pastor Bruno? Não é só se desviar. Se fosse só se desviar, seria menos mal. Apostatar da fé é deixar de ser aquilo que eu era, ou uma vez eu fui. Eu venho pela igreja, eu vou para a igreja, mas só por causa de uma liturgia, só por causa de uma regra, só por causa de uma fé. Antes eu ia porque eu queria orar, eu ia porque eu queria louvar, eu ia porque eu queria ouvir uma ministração, eu ia porque eu queria me entregar. Tudo que Deus me fez, eu retribuía no culto. Não via a hora de chegar no culto, abria a minha boca, não esperava o jargão de pregador, não esperava por alguém que tocava muito, não esperava por alguém que tinha uma bela voz. Bastava eu entrar no templo, mirar o primeiro banco, dobrava os joelhos e dizia: Pai, eu não tenho nada, mas entregava a adoração genuína. Aleluia! Ele diz: e muitos apostatarão da fé, isso é, perderão a sensibilidade no espírito. Percebeu que se a gente não fizer algumas campanhas, não fizer algumas vigílias, não fizer mini vigília, não fizer culto do propósito, não fizer isso e aquilo outro, não entender o povo não tem a facilidade de receber a presença como recebia antes. O povo fica atônito ao ouvir a mensagem de Jesus, mas Jesus termina a sua pregação dizendo que não era para ele se preocupar, porque enquanto isso acontecesse, o Senhor viria buscar a sua igreja. Glória a Deus. Como eu queria que naquela época os discípulos tivessem dado esse glória a Deus, pastor Jonas, mas não foi o que aconteceu. Porque desde então eles estavam ouvindo uma ministração de alguém que para eles não era o Messias, era apenas um profeta. Então, como eu vou acreditar nesse negócio? Ele está dizendo que vai acontecer tudo isso no final, mas ao mesmo tempo que ele está dizendo que vai acontecer, ele está dizendo para a gente que está perto da sua hora. Será que ele vai voltar? Jesus percebeu que os discípulos não estavam crendo na mensagem dos finais do tempo, assim como muitos crentes hoje não acreditam. E aí, pastor, que Jesus decidiu emendar dentro do contexto de Mateus 24 a pregação de Mateus 25. Qual é a mensagem de Mateus 25? A parábola das 10 virgens. E é esta pregação que me choca e que lateja no meu peito até hoje.
Porque para mim entender o que Deus está querendo falar com eles em Mateus 25, eu preciso entender a tradição. Qual era o costume? Porque o texto está retratando para nós um casamento. Mateus capítulo 25 é o reflexo de um casamento judeu. E dentro do contexto do casamento judaico, pelo menos algumas lições eu consegui entender. Deus, de tudo que Ele havia feito, de tudo que Ele havia pregado, de todos os momentos que Ele ficou com os discípulos e com tudo que aconteceu com Ele, desde quando Ele estava na mesa da Santa Ceia até o alto do monte do Gólgota, eram sinais de que o Senhor não deixaria só. Oh meu Deus, aí eu E prova, pastor, o casamento judaico se dava assim. Primeiro, um homem, um jovem, quando ele tinha um pai vivo, com o consentimento do seu pai, ele saía para escolher a sua esposa, a sua amada, a sua noiva. Pastor, qual é a prova bíblica de que Jesus, com o consentimento do Pai, veio buscar a sua igreja ou veio para a sua igreja? O mais fácil e simples de todos, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Você já foi escolhido ainda antes da fundação desse mundo. Deus enviou o seu Filho, porque com o consentimento dos dois eles decidiram salvar aquilo que se havia perdido. Nem tudo está perdido, ainda tem oportunidade. Está entendendo? Pastor, mas quando um filho não tinha pai, ou quando o pai não estava presente para escolher a amada junto com o filho, então o filho tinha liberdade de escolher ele mesmo quem seria a sua esposa e quem ele levaria para se casar com ele. Aí eu lembro de João capítulo 15, versículo 16. Quando os discípulos estão tristes porque estão ouvindo que Jesus vai embora, Jesus dá uma palavra de conforto. E a palavra de conforto para os discípulos é essa: fiquem tranquilos, porque não foi vocês que escolheste a mim. Oh, glória! Mas fui eu que escolhi a vós. Glória a Deus! Essa é a raiva do diabo, porque ele achou que depois que Jesus foi, nós ficamos abandonados. Às vezes pessoas vêm e vão, às vezes familiares te abandonam, às vezes amigos vão embora, mas ele disse: quem foi que escolheu? Quem fui eu, rapaz? E se eu escolhi, todo aquele que o Pai lança a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Vocês foram escolhidos por mim, eu quem foi escolhido por ele. Primeiro passo, com o consentimento do pai ou com o filho, ele escolhia a sua esposa. Os discípulos ainda não tinham entendido. Eles precisam entrar ainda mais profundo na tradição. Depois de encontrar a amada, depois de encontrar a esposa, eu gosto disso aqui, os dois, se a mulher comportasse, deveriam assinar um pacto, um contrato de fidelidade, de compromisso, de relacionamento. Aí eu entendi o que aconteceu na Santa Ceia. Quando eles estão assentados à mesa da Santa Ceia, Mateus capítulo 26, versículo 28. Quando eles estão sentados à mesa da Santa Ceia, lembra? Jesus pega o pão, parte para cada um e ele diz: isso aqui é meu corpo que é a partir do bobó, todo mundo come. Aleluia! Aí ele pega o cálice. Quando ele pega o cálice, ele reparte para todo mundo e diz assim: gente, escuta isso aqui. Fala, Senhor, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ah, você não entendeu? Jesus estava dizendo: se só com as palavras não é suficiente para crer que eu vou voltar, então o meu sangue será a assinatura, será o testamento que eu estou assumindo com a minha igreja. Um compromisso, um relacionamento de verdade com a minha igreja. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Antes do diabo fazer qualquer pacto, Deus já assinou um testamento, meu filho. Glória a Deus! A tua vida é do Senhor. É por isso que você ainda está de pé. É por isso que você ainda está vivo. É por isso que você venceu mais um. Porque o diabo fez de tudo para te destruir. Só que ele se lembrou: opa, esse aí foi assinado com letra de sangue. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Ninguém toca. Meu Deus, coisa linda. E aí, pastor, junto com o testamento, o noivo pegava uma grande quantidade de ouro, de
pérolas, porque era um presente para sua amada. E esse valor não poderia ser pequeno, não poderia ser barato, porque seria uma desonra para a esposa. Era como se você estivesse dizendo: o seu valor para mim é esse, então ele tinha que dar o seu melhor. Aí lembra de João 19:30? Jesus pendurado na cruz. Ele olha para o povo, está com sede, pede água, pega uma esponja, o perfura numa lança, dá um vinagre, ele bebe. Depois que ele bebe, ele libera uma palavra, ele libera um grito, ele libera um brado que ecoa até hoje, pastor Edson. Sabe o que ele grita? Ele grita: Tetelestai, a dívida está paga. A gente pensa que quando chega nessa parte, Deus está falando apenas de pecado. Eu paguei a dívida que era deles, não. Era Deus, era Jesus, o noivo da noiva, dando o seu presente para a noiva. Por quê, pastor? Porque ele viu que tudo que tem na terra é perecível, acaba e vai embora. Como ele vê que não tem nada que possa ser valioso para sua esposa, ele diz: eu dou a minha vida, eu te entrego por ela, vai ser um presente a preço de sangue. Está entendendo? Está entendendo o seu valor, meu irmão? Então nunca deixe ninguém te diminuir. Eu vou repetir: nunca deixe ninguém te rebaixar. E para com esse negócio de olhar no espelho: coitadinho de mim, pastor, tadinha de mim, pastor. Ninguém olha, ninguém liga, ninguém quer meu filho. Teve alguém que te presenteou, entregando a si mesmo como uma ovelha muda foi para o matadouro, para que através dele todos tivessem acesso ao Pai, que todos recebessem o Espírito Santo de Deus. Ele assina, ele dá o presente. Só que não acabava por aí. O casamento judaico não funciona igual ao nosso. Tem namoro, era um noivado, e mesmo assim o noivado era distante. Depois que escolhesse, fizesse atestado, desse o presente, agora eles tinham que se distanciar, porque existe um ditado que é certo, e o ditado é esse: quem casa, quer casa. Era obrigatório o filho preparar um lugar para estar junto com a sua amada. E detalhe, era o pai que supervisionava tudo. E se ele dissesse que não estava boa a construção, não estava boa a casa, não estava boa a moradia, o filho não ia buscar a noiva, porque a noiva não era uma namorada, não é uma ficante, é noiva. Coisa linda. Então ele se distanciava, mas ele se distanciava para fazer o quê, gente? Para preparar a casa, preparar a moradia. Eu vou usar uma passagem que conhece de São Tiago. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele termina o versículo dizendo, versículo 2: e se não fosse assim, eu pulo teria dito: vou preparar lugar. Para que Jesus vai preparar lugar se ele já havia dito no versículo 1 que na casa do pai já tinha muita morada? É porque Jesus estava dizendo: ainda que vocês acham que a morada que tem lá é pouca, eu estou indo preparar mais. Porque na casa do meu pai, no reino do meu pai, há lugar para todo mundo, meu filho. Tem lugar para todo mundo. Querido, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Não existe esse negócio: Deus não me ama, Deus não me gosta, eu pequei, eu errei. Tem muita morada. E uma dessas moradas está escrito lá: essa é do pastor Bruno, essa é do Edson, essa daqui é do Jonas, essa aqui é do Alex, essa aqui é da Michele, essa aqui é da Renata, essa aqui é da Mariana. Quando tu chegar no céu, vai ter um endereço com o nome, porque o noivo preparou a morada. Ele vai preparar a morada. E aí, pastor? E aí, que agora eles vão ter que ficar distantes? Peraí, pastor, agora quer dizer que eles vão ter que conseguir manter um relacionamento sério à distância? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, Facebook, Twitter, não tinha nada disso. Há uma grande probabilidade que, se não houver comunicação, acaba o relacionamento. E isso é verdade até hoje. Acaba-se a comunicação entre casados, acabou o casamento. Aí os judeus tiveram uma ideia excelente. Qual é essa? O noivo pegava o seu melhor amigo.
E o seu melhor amigo tinha a incumbência de levar mensagens do noivo para a sua noiva. E mensagens da sua noiva para o seu. Quando a noiva tinha necessidade de um amigo, enviava o recurso. Quando a noiva precisava de alguma coisa, através do amigo, supria a necessidade da noiva. Então o noivo pegava o seu melhor amigo, aquele que era íntimo, para fazer a mediação entre o noivo e a noiva. Aí quando Jesus disse que ia embora, os discípulos ficam tristes porque eles se sentem só. Aí entra Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele diz para os discípulos: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Quando ele termina de dizer isso, 10 dias depois, cumprindo-se o 50º dia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o que acontece? Desce esse poder, e esse poder tem um nome: Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Pastor, quem é esse Espírito Santo? É o amigo do noivo. Oh, glória. É ele que quando você quer desistir, leva a tua oração ao Pai. Oh, meu Deus. É ele que quando você quer parar, intercede por nós nos gemidos inexprimíveis. É ele que quando você diz eu quero parar, o Pai olha, o noivo olha e diz: avisa a minha noiva que ela não está sozinha, ela não está abandonada, ela não está deixada. Eu olho para ele, eu olho para ela. Como eu queria que você levantasse as suas mãos agora para receber essa palavra. Você não está sozinho. O amigo do noivo está aqui entre nós. O amigo do noivo já está lá. E isso, meu irmão, já era motivo para eu terminar a mensagem. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, o amigo do noivo descia apenas para alguns. Desciam alguns reis, desciam alguns sacerdotes, desciam alguns levitas. Mas em Atos dos Apóstolos 2, a Bíblia diz: e todos foram cheios. Não foi só os discípulos, não foi só os sacerdotes, de maneira nenhuma. Não foi só os levitas, a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Que o Espírito Santo hoje te pegue por dentro, vire uma chave aí em ti e te coloque na posição de noiva. Alguém que está aqui sabe que ele se foi, mas está dizendo: eu sei que a qualquer momento ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Tem alguém que acredita que ele vai voltar, irmão? Tem alguém que acredita? Então levanta essa mão pro alto, abre a sua boca e adora a Deus. Depois que há a mediação, depois que vem o amigo, depois que conclui-se a casa, o pai concorda, agora é hora de voltar e buscar a sua noiva. E aí entra Mateus capítulo de número 25. Pastor, mas o texto fala de 10 virgens. O texto não fala de esposa. Onde está a esposa? A esposa aqui, para a gente abrir o nosso entendimento, é Israel. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Jesus veio para os seus não o receberam. E pelo fato de não terem recebido, nós, os gentios, fomos injertados na cadeira. E nós somos o novo judaísmo santo. A noiva aqui é Israel. Mas as amigas da noiva são aqueles que vêm depois. Aqueles que não tinham direito nem oportunidade de serem salvos, mas que através do Evangelho se tornaram um com Deus. Então nós somos praticamente os amigos e as amigas da noiva. Essa pregação aqui é para a igreja. Mateus capítulo 25 é um retrato perfeito de como quem quer receber o noivo, quem quer participar da festa, quem quer entrar no reino dos céus, existem condições. Existe o que, gente? Existem condições. Porque até para ser amiga da noiva, até para entrar na festa, tem que ter condições. Oh, meu Deus. E qual é a condição, pastor? Como receber o céu ou como entrar no céu? Mateus capítulo 25, versículo 1 começa dizendo: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Por que não fala 10 damas?
santidade aqui simboliza, no contexto judaico, pureza. Aquilo que não é misturado. Opa! Se eu quero ser amiga da noiva, se eu quero entrar no reino, Meu Deus. se eu quero participar das bodas do Oh, meu Cordeiro, Deus. Aleluia. eu preciso ser puro. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu vou ter que falar. Glória a Deus. Eu não sei se tu veio preparado para receber ou preparado para ouvir. Nós estamos na vigília do revestimento. E não há melhor maneira de ser revestido senão pela verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Virgindade fala de pureza. Pureza é aquilo que não é misturado. Não tem como eu dizer que sou igreja, mas que sou misturado. Não tem como. Não tem como eu usar minha boca para pregar a palavra se lá fora minha boca já não é o mesmo instrumento que é. Igreja, as noivas, as damas, as amigas têm que ser puras. Não tem como eu tocar aqui dentro para Jesus, meu filho, e lá fora querer tocar para o pagode, querer tocar para o swing, querer tocar para o funk. Não tem como. Amiga de noiva, aquelas que serão salvas, aqueles que serão salvos, não pode ser misturado. Não adianta eu marchar no poder aqui, rodar no mistério aqui, se eu não tenho uma vida de testemunho, se eu não honro pai e mãe, se eu não honro pai e mãe, se eu não sou cabeça da casa, se eu não sou submissa, se eu não tenho uma vida com Deus regrada e íntegra, de jejum, de oração, mas eu quero viver uma vida de vontades, uma vida de prazer. Se quer ser noiva e quer participar do reino, eu preciso entender, não pode ter mistura de uma mesma fonte, não pode jorrar duas águas, ou eu sou do reino ou eu não sou do reino, ou minha boca é para adorar ou não é para adorar, ou meu corpo é para Deus ou não é para Deus. Coisa linda, Jesus. Glória. Não tem como aqui na minha oportunidade eu cantar 30 hinos e chegar na minha casa, a playlist não tem nem 10. Meu Deus. Quer participar? Existem condições. Primeiro, tem que ser pura. Agora olha isso aqui, gente, versículo de número 2. A Bíblia diz: e 5 delas eram prudentes, e 5 eram nécias, loucas. Uau! Então não basta ter só o nome de amiga, tem que ser prudente. Aleluia. Pastor, o que é ser prudente? Prudente é o ato de julgar a si mesmo. Que é isso? Oh, meu Deus. Eu consigo encontrar defeito em todo mundo, mas não consigo encontrar em mim. Todo mundo está errado. A igreja que eu congrego está errado. Meus pastores estão errados. Meus líderes estão errados. Está todo mundo errado. Meu pai está errado. Minha mãe está errado. Meus filhos estão errados. Eu sou dono da razão. Prudente é o ato de olhar para si mesmo e dizer: está na hora de parar com isso. Não posso mais andar aqui. Oh, meu Deus. Não posso mais falar isso. Meu Pai, aleluia. Perca, perca pessoas, perca riquezas, perca tudo. Perca até a sua manta, mas não perca a sua identidade. A mulher de Potifar no tempo não vai ter o gostinho de sentir esse corpo, não. Vai ficar só com as vestes. Porque veste recupera depois, meu filho. Mas identidade, integridade, santidade é uma vida de conquista, é uma vida de busca. Prudência é avaliar a si mesmo, é dizer: está na hora de eu mudar, está na hora de eu tomar vergonha na cara. Não tem como eu ser crente e continuar fumando, não tem como eu ser crente e continuar bebendo, não tem como eu ser crente e continuar na fornicação, não tem como eu ser crente e ainda ter uma vida torta. Deus vem buscar uma igreja que é pura e uma igreja que é fudeu. Oh, aleluia. E aí, pastor, acabou por aí? Quem dera. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, ou em suas vasilhas, e em suas lâmpadas. Terceira condição: azeite. Pastor, e lâmpada? A lâmpada só funcionava naquela época com azeite.
tivesse azeite, não tinha luz. Quer identificar alguém? Oh, aleluia. Se tiver azeite, de longe reconhece. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Então, Deus. quando você está na rua, não está de terno, não está de gravata, não está com uma Bíblia, alguém olha para você e diz assim: tu é crente, né? Senti um negócio aí, é diferente. Tem que ter, aí vem aquele corinho, tem que ter azeite, tem que ter unção. Porque o azeite servia para acender a lâmpada. Era proposital o noivo vir pela madrugada, pela noite. A Bíblia aqui fala de meia-noite, mas o contexto lá é madrugada. Quando ele chegava de madrugada, não tinha lanterna, não tinha poste, não tinha nada disso. Era uma lamparina azeite, cheia de azeite, que provocava um fogo que aquecia para iluminar o caminho e para que o noivo encontrasse quem era noivo e quem não era. Porque a luz, o azeite acende a luz, e a luz revela aquilo que é e aquilo que não é. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Oh, glória. Está entendendo porque tem que ter azeite? Está entendendo? Não tem que ter talento não, tem que ter azeite. Oh, glória. Não tem que ter uma boa coordenação motora não, tem que ter azeite. Não tem que ter boa oratória, boa técnica, uma boa fala, ser bom na hermenêutica, na exegética, na teologia, no bacharelado. Não. Se tiver azeite, meu filho, tu diz: eu quero pregar em Salmo 23. O Senhor é meu pastor, eu nada me faltará. Alguém começa a dar glória aqui, alguém começa a dar aleluia. Alguém começa a marchar aqui, alguém começa a marchar lá. Eu estava em vigílias, que nessa vigília, gente, foi uma igreja de idosos. O pastor Bruno era o mais novo, o mais velho dali tinha 80, e o mais noivo da igreja tinha 50 e poucos anos. Foi a vigília toda, só oração, hino da harpa e pregação no final. Pensa numa vigília que não dava vontade de sair. Era tão boa que foi terminar 7 horas da manhã. E os velhos cheios do poder. Por quê? Porque para Deus, para o noivo, não importa a técnica, não importa talento, não importa dom. Para Deus tem que ter azeite, tem que ter luz, tem que ter azeite e tem que ter luz. A minha geração não está perdida. Aleluia. Mas a minha geração está precisando de homens com azeite e com luz. Glória a Deus. Que negócio é esse de alguém aparece, começa a pregar agora e depois some? Aparece, louva e depois some. Não é normal, gente. Não é normal. Pela infinita misericórdia de Deus, eu prego aqui nesse Rio de Janeiro desde os meus 8 anos de idade. Hoje eu tenho 26. Estou casado, tenho um filho, tenho um ministério. Não me arrependo de nada. E se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. O problema é que quando acaba o azeite, a luz vai se apagando, a pessoa quer desviar, quer parar, porque não sente mais nada. Não consegue orar mais, não consegue louvar. Aí para quem tem carro, tem moto, vai entender o que eu estou dizendo. Acabou o combustível do seu carro, você joga o carro fora? Sim ou não? Não. Acabou o teu gás em casa, mulher, tu joga o teu fogão fora. Por quê? Porque só encher o gás de novo. Acabou o combustível do carro, é só abastecer de novo. E por que a vida espiritual tem desculpa? É por isso que eu poderia estar dormindo agora. Eu vou ter um culto 9 horas da manhã na minha igreja. Eu podia estar dormindo, descansando, dizer: pastor Alex, não dá não, coloca outro para pegar. Mas eu preciso de revestimento. Se eu estou fraco, meu irmão, eu preciso acender. Se o fogo está apagando, eu preciso tacar lenha. Pastor, é Deus que tem que tacar, é Deus que tem que fazer. Aí quando ele deu ordem lá em Números para os sacerdotes, ele disse: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E ele continua dizendo: e o sacerdote botar fogo nele todos os dias. Não é Deus que coloca fogo no altar, é o sacerdote que tem que encher, limpar, colocar o combustível, acender. E aí Deus vai fazer com que aquele fogo continue sobre o altar continuamente. Não entendeu? Quem tem que trazer o fogo sou eu, meu filho.
se eu estou morno, se eu estou fraco, quem é que tem que buscar? Obrigado. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo olha para os homens que ali estavam e começa a dizer para eles: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Ele não disse, deixa Deus transformar você. Porque você que sabe onde está errando, onde está parando, então você que sabe onde tem que mudar. Oh meu Deus, coisa maravilhosa. Se está parado, se frio, tem algum motivo. É. Por isso que nessa vigília eu te convido a incendiar comigo aqui nesse lugar. Não precisa de muita coisa não. Se tiver uns 3 que comecem a dar glória a Deus, que começam a dar glória, que começam a dar aleluia. Se tiver pelo menos uns 3, 2, igual o Chubrugo, que abre a boca e dá uma rajada de língua estranha. Esse lugar que tem que pegar. Essa glória vai ser. Essa glória então. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está sem azeite, recebe azeite da parte de Deus. Quem está sem unção, recebe unção da parte de Deus. Essa lamparina hoje vai sair acesa, acesa, acesa. Quem louvar vai voltar a louvar. Quem parou de pregar vai voltar a pregar. Quem orar vai voltar a orar. Quem tem unção e adora a Deus. Que aqui é o caminho para o céu. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Pastor, qual é a diferença da prudente para a nécia? Simples. Versículo 7 diz que as nécias se preparavam. O versículo 10 diz que as prudentes, ou seja, aquelas que estavam preparadas, entraram para as bodas e comemoraram-se as festas. O que fez elas entrarem, o oposto das loucas, é porque as loucas estavam se preparando. Mas quando o noivo chegou, as prudentes estavam preparadas. Glória a Deus, aleluia. Então essa desculpinha naquele grande dia não vai funcionar. Qual desculpinha, pastor? Na hora certa, no tempo certo, no momento certo eu volto a ler, no momento certo eu volto a orar, no momento certo eu volto a buscar, no momento certo eu tomo vergonha na cara, no momento certo eu aceito Jesus. Eu quero te dizer, o noivo está chegando. Oh, aleluia. Mais da metade da Bíblia já se cumpriu. Só vão acontecer para mim 2 grandes coisas. O que, pastor? Primeiro, o grande avivamento que já começou a acontecer. E segundo, ele vai vir. Oh, glória. Sabe por que a igreja não prega mais sobre isso, gente? Porque os teólogos estudiosos dividiram a igreja em 3 pensamentos. Pegaram a tribulação, que é aquilo que Jesus disse que ia acontecer no final, em Mateus capítulo 24, e dividiram a igreja em 3 pensamentos. Uns acreditam que ele vem antes, uns acreditam que ele vem durante, outros acreditam que ele vem depois da tribulação. Uns acreditam que vai ter arrebatamento, outros acreditam que não vai ter arrebatamento, porque a Bíblia dá respaldo para os 3. Só que Jesus, escuta isso, nunca enfatizou quando, como e onde ele viria. Ele disse: eis que cedo vem. Não importa se ele vem antes, ele veio. Não importa se ele vem durante, ele veio. Oh, aleluia. E se depois, ele vem também. Só que eu não quero ficar aqui pagando preço, porque eu não fui pelo amor, agora eu vou ter que ir pelo amor. De maneira nenhuma, eu estou na graça, meu filho. A graça me dá a oportunidade de ser levado ao céu. Então naquele grande dia não vai ter desculpa. A pior coisa vai ser estar nessa terra, ouvir falar de Jesus, como ele levou 50 anos da sua vida, chegar diante do
Estou preocupado com curtir. Estou preocupado se vou casar ou não. Estou preocupado se vou ter casa própria. Estou preocupado se vou ganhar muito. Estou preocupado se der tempo de você conquistar tudo, conquiste. Mas se você for para a Bíblia e viu que ao redor do mundo está acontecendo tudo que a Bíblia disse que vai acontecer, ande preparado. Aleluia. Ande preparada. Ele está vindo. Glória a Deus. Eu não creio, pastor. Ele vem para quem não crê também. Aleluia. Glória a Deus. Elas estavam preparadas. Deus não vem buscar qualquer noivo. Ele não vem buscar qualquer pessoa. Ou você decide a partir de hoje mudar de vida, ou não vai ter desculpa naquele grande dia. Lembra do rico Lázaro? O rico, quando chegou no inferno, foi pedir misericórdia. Pediu para o pai Abraão tirar ele de lá. Abraão falou para ele que não tinha como. Era impossível. Abraão não o ajudou porque não queria. Abraão só não ajudou porque a oportunidade dele, do rico, era enquanto estava vivo, e não depois morto. Meu Deus, aleluia. Aí você está dizendo, na hora certa eu venho para Jesus. Aí tu vai esperar o que acontecer? Morrer de hospital? Vai esperar o que? Uma prisão? Meu Deus. Uma doença incurável? Meu Deus. Vai esperar o pior acontecer? Eu prefiro vir para Deus pela voz do que vir pela sua mão. Quando Deus mandou Ezequiel se colocar de pé, no capítulo de número 2, ele veio com a voz, e veio a minha voz do Senhor e disse: Filho do homem, põe-te em. Ele veio de pé. Só que quando chegar no capítulo 8, ele se excita de novo. Por quê? Porque Ezequiel, do capítulo 2 ao capítulo 8, só estava ouvindo Deus falar, mas não estava vendo Deus fazer nada. Então ele torna-se a sentar. Aí quando chega no capítulo 8, ele já não diz que foi a voz que veio falar com ele, diz que no versículo 3 ele estendeu uma forma de uma mão, me tomou pelo cabelo da minha cabeça e me colocou de pé. Não precisa ser um bom entendedor de Bíblia. Quem já levou puxão de cabelo sabe o que é. Qual é a primeira coisa que você sente quando puxa o teu cabelo? Fica acanhado na mão. O que você sente? Era melhor ter levantado pela voz. Aleluia, Jesus. Do que ser levantado pela dor. Diga para alguém, vai vir pela voz ou vai vir pela dor? Oh, meu Deus. E aqui eu termino. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir. Ele não disse orai, ele não disse jejuai. Eu não estou dizendo para você não fazer, faça. Isso faz parte da sua fé cristã. Mas a condição severa para a salvação é esta. Ele não disse orai, ele não disse vigiai, ele não diz cantar, ele não diz pregai. Ele diz vigiai. Por quê? Porque uma pessoa que vigia, ela não fica assistindo pornografia. A pessoa que vigia não fica com um namorado aqui, outro namorado aqui, outro namorado ali. A pessoa que vigia, ela não anda com qualquer pessoa, no caso, com qualquer pessoa, está em qualquer lugar. Eu sei que é difícil, com glória a Deus por isso. Eu prefiro sair num culto que não tem um glória a Deus, mas o povo sai consciente do que sair daqui com o povo pulando, rodando e continua a mesma coisa lá fora. E quando chegar naquele grande dia, dizer assim: o culpado foi esse pastor que teve a oportunidade de pregar a verdade e não pregou. Quem vigia, viu aonde caiu e diz: opa, aqui eu não posso passar mais. É isso aí, coisa linda. Eu convidei um pastor amigo de lá da nossa igreja para vir comigo. Gosto muito de caminhar com ele. Foi do mundão, era um drogadão. O cara era virado, virado. Ele falou: vai ser o que, pastor? Culto? Eu disse: não, vai ser vigília. Ele falou: pastor, me perdoa, não vou não. Eu disse: por que, querido? Porque eu fui do mundo. E essas horas da noite, só Deus e eu sabem o que eu estava fazendo. Sei que a minha carne não aguenta. Então eu prefiro ficar em casa. Dá 10 horas da noite, eu já fui em casa. E
Meu Deus do céu, que besteira, que isso, o Espírito Santo falou, não, é vigilância. Vigilância. Fica de pé comigo. Vigilância. Pureza. Virgens, pureza. Azeite, luz. Preparadas e vigilantes. Me diz, que capeta no inferno tem poder contra um crente desse? Que diabo se manifesta quem coloca o dedo na cara? Qual diabo? Tem gente que tem medo da morte. Quem anda na vigilância não tem medo da morte. Diz que nem Paulo, morrer para mim é duro. Quem está com azeite, quem está puro, quem está preparado, está fazendo a oração do Apocalipse, capítulo 22. Maranata. Maranata. Ora vem o Senhor Jesus. E o Espírito e a noiva dizem vem. E aquele que crê diga vem. E a igreja diga vem. E os santos e os 24 anciões diga Maranata. Cristo está buscando alguém que está ansioso pela sua vida. Alguém que está lavando as suas vestes, dizendo eu não vejo a hora. Sabe como vai acabar o sofrimento no mundo? Como vai acabar a dor que você está passando? Quando você pegar o Evangelho de Cristo ao máximo de pessoas possíveis. Porque a Bíblia diz que depois que todos ouvirem, então virá o Senhor. Eu sei que tem pessoas que precisam ser renovadas aqui, ser revestidas, porque talvez não se enquadrarem em nenhuma dessas condições, ou porque foram muito confrontadas. Eu queria que você que precisa desse revestimento viesse aqui na frente para eu orar por você. Pastor, eu estou fraco espiritualmente. Não precisa contar o pecado, o erro, a falha, só vem. Pastor, é vergonhoso não é vir aqui na frente se revestir. Vergonhoso vai ser diante do grande trono branco de Deus. A Bíblia diz que 3 livros, a Bíblia diz que livros se abrirão, melhor dizendo. Eu tenho comigo que 3 livros serão abertos. Primeiro, para quando quem dizer assim, Senhor, quando tu falou isso que eu não vi? Eu acredito que um dos livros que serão abertos será a Bíblia, mostrando para você onde estava escrito, mas você não creu ou não quis ler. A Bíblia diz que será aberto também o livro das obras. Pastor, mas as obras não salvam, mas a Bíblia diz que é fé sem obras ele é morta. Para revelar como estão as suas mãos, se estão lisas ou se estão cheios de calo por causa da obra de Deus. Terceiro e último livro que eu tenho para mim que será aberto naquele dia é aquele livro que quando João viu ele selado por fora com 7 selos e ninguém podia abrir, porque desde o Antigo Testamento Deus tentou levantar pessoas e ninguém conseguiu cumprir o propósito. A Bíblia diz que ele chorou. Oh meu Deus! Porque o nome que estava escrito lá é o meu e o seu. Mas de repente alguém em Isaías 6 gritou: quem enviarei? Quem há de nós? Jesus disse: Pai, eu vou. E o cordeiro morreu, ressuscitou como leão e foi digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João disse que estava cheio de nome escrito por dentro e por fora. O livro que será aberto para mim, um deles é o livro da vida, aonde Deus vai começar a chamar você pelo teu nome. Não é tempo de brincar de igreja. Não é tempo de brincar de crente, brincar de pregador, brincar de agenda, brincar de... Não é hora. É tempo de renovar as nossas vestes. É tempo de mergulhar no oceano do Espírito. É tempo de sair renovado. É tempo de sair daqui transformado pelo Espírito.
tudo isso aí, Ele vem. Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos. É noite de revestimento. Se a Bíblia diz que quem tem que colocar o fogo no altar sou eu, Oh, meu Deus. quem tem que transformar sou eu, então eu vou deixar você orar por você mesmo. Enquanto isso, os músicos vão ouvir o instrumental do céu, meu irmão. Pastor, qual música? Não sei, o que Deus colocar. Que caia sobre vocês a mesma unção que caiu sobre as artes. Ele ensaiou uma música há 7 anos para cantar no templo. Quando desceu a glória, que todos caíram no poder, quem estava dentro e quem estava fora. Só que aquele culto foi tão único, tão cheio da presença, que ele esqueceu o louvor que ele tinha ensaiado 7 anos e cantou um novo louvor. A Bíblia não escreve que cântico foi esse, sabe por quê? Porque o cântico que ele começou a cantar foi algo que o céu deu na hora. Eu acredito num Deus que dá louvor na hora, num Deus que dá uma pregação na hora, num Deus que dá uma unção na hora. Então feche teus olhos. Eu quero chamar aqui na frente você que não é batizado no Espírito Santo também. Vem aqui na frente. Pastor, eu quero receber o Espírito Santo. Vem aqui na frente. Está na hora de você receber o azeite. Porque o que vai salvar a minha geração não é nada gospel. O que vai salvar a minha geração é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Jovem cheio do Espírito Santo não se desvia. Jovem cheio do Espírito Santo não cai. Oh, meu Deus. Jovem cheio do Espírito Santo não volta pro mundo. Jovem cheio do Espírito Santo vem a ferramenta do nome dele. Oh, aleluia. Levanta lá, Júlio, me dá pela oração. Meu Deus. E eu já coloquei as minhas vestes. Fecha os olhos. Eu quero aqui pessoas cheias do Espírito Santo para ministrar sobre eles aqui, ó. Segura. Eu queria que alguém que já é batizado no Espírito Santo ficasse de frente a esses jovens aqui que não são ainda. Mas não encostasse neles, só levantasse as mãos. Eu vou profetizar no 3. E no 3, se o Espírito Santo mandar colocar a mão na cabeça, vai com a mão. Se o Espírito Santo mandar você abraçar, você abraça, porque a mesma unção que ele colocou sobre ti, ele vai colocar uma porção dobrada na vida dessa pessoa que está aí. E não é nada na igreja, quem está frio espiritualmente, é batizado com o Espírito Santo, mas está frio, está morno. Deus vai te pegar